Boa noite. Nessa noite gostaria de compartilhar com você uma palavra que está no livro de Mateus, capítulo 8. A Bíblia diz que Jesus estava no monte orando, passou a noite ali buscando a presença de Deus, e quando ele desce do monte, havia um leproso. Esse leproso, ele chega até o Senhor Jesus e pede para ser curado. Jesus olha para ele, ele pega e faz uma pergunta para Jesus. Jesus, o Senhor quer me curar? A dúvida daquele homem talvez seja a sua dúvida, talvez seja a dúvida de muitas pessoas. A dúvida que ele tinha era: o Senhor quer que eu seja curado? O Senhor quer que a minha vida seja mudada, transformada? Talvez você esteja nessa situação, porque você sabe que Jesus tem todo o poder, se você sabe que Jesus pode realizar o impossível. A Bíblia diz que Ele pode chamar à existência aquilo que não existe para abençoar o seu povo. Você sabe que do nada Deus pode transformar a história. Do nada Deus pode chamar à existência tudo. A Bíblia diz em Gênesis que a terra era sem forma, a terra era vazia, mas Deus entrou num cenário caótico, onde não tinha nada, onde só havia trevas. E quando ele entra naquele cenário, ele começa a dar forma para as coisas, ele começa a trazer separação entre luz e trevas. Ele, onde não havia luz, ele fala assim: vem a luz a existir, e começa a se separar. Onde não tinha planta, só tinha terra, só tinha deserto, só tinha uma destruição. Ele começa a falar assim: vem a existência. Ele começa a separar água de terra e começa a fazer todo um cenário, começa a montar a terra que nós conhecemos hoje. Mas tudo veio à existência pela palavra de Deus. Tudo que Deus falou aconteceu. Tudo que Deus estabeleceu se tornou realidade. E a palavra de Deus diz no livro de Mateus também, capítulo 8, no versículo 8, diz que um centurião estava com um rapaz enfermo, doente, e ele chega até Jesus e fala: Senhor Jesus, o meu criado está doente, está enfermo. E Jesus fala assim: eu irei curá-lo. Ele fala assim: não vá, Senhor, eu não sou digno que entres na minha casa, que não sou digno de ter sobre o meu teto, mas dizei somente uma palavra, e o meu criado ficará curado. Meu amado, a dúvida que aquele homem tinha era: Jesus, o Senhor quer que realmente eu seja curado? E se você, meu irmão, você tem dúvida do que Deus tem para a sua vida? Você sabe que Ele pode todas essas coisas, mas você tem a certeza que Deus quer te dar vitória, que Deus quer mudar a sua vida, que Deus quer transformar a sua família, a sua esposa, os seus filhos, você mesmo, o seu trabalho? Você tem dúvida ou você tem certeza que Deus é com você para estabelecer um novo tempo na sua vida, para estabelecer uma nova história? Você tem dúvida ou você está na mesma situação que aquele rapaz estava? Eu sei que tu podes me curar, mas o Senhor quer que eu seja curado? Talvez aquele rapaz, por circunstâncias, talvez por fazer algo que desagradaria a Deus, talvez ter pecado, por ele ter feito algo que era horrível aos olhos humanos, ele tinha essa dúvida, porque ele sabia que Deus era a justiça, que Deus é o Todo-Poderoso, e ele chega para Jesus e fala: Senhor, quer que eu seja curado? Talvez ele tinha algo do que se envergonhar, então ele tinha dúvida. Talvez ele estava pensando assim: eu estou assim nessa situação porque eu pequei, mas e o Senhor? Quer que eu continue assim? Que eu continue pagando o preço pelo meu erro? Mas Jesus não quer que você, meu irmão, que errou, que você que aconteceu A, B, C ou D, não importa o pecado que você cometeu, assim como não importou o pecado que eu cometi, Jesus nos perdoou e nos deu uma nova chance, nos deu uma nova oportunidade de vida. Jesus quer te dar também essa nova oportunidade de vida. Ele morreu naquela cruz para que você tivesse vida, e vida em abundância nele, para que você tivesse esperança, para que você fosse curado. Jesus morreu para pagar todos os seus pecados. Ele levou sobre o corpo dele, sobre o madeiro, todas as suas enfermidades, todo o seu pecado. Jesus já pagou um preço
por Ele. E agora, meu irmão, tire a dúvida do seu coração, tire a dúvida da sua mente, tire a dúvida da sua família e simplesmente entre. Deixa Jesus Cristo mudar a tua história, deixa Jesus Cristo escrever uma nova história. Quando aquele homem insiste com o Senhor Jesus: e aí, o Senhor quer que eu seja curado? O Senhor pode? Eu sei que o Senhor pode, mas o Senhor quer? Jesus fala assim: eu quero que você seja curado. E o homem é curado imediatamente. Que você seja curado agora, que você seja transformado agora, que a sua dúvida saia da sua vida e que você receba a sua bênção agora, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.